Legal. A gente vai falar de inclusão no mercado de trabalho. Antes de chamar o Fernando, eu queria só dividir com vocês o seguinte. Eu fui estudar bastante sobre o tema, principalmente o mercado de trabalho, porque particularmente gosto bastante. A Andrea Zituni, muito obrigado, me ajudou muito com alguns assuntos, ela está muito envolvida com esse tema. E eu conversei com 15 empresas grandes, nacionais e multinacionais, que têm reconhecidos programas de inclusão. 90% dessas 15 empresas indicaram o programa da Raia Drogasil como um programa de excelência, não só na inclusão, mas na inclusão de pessoas com deficiência intelectual, que talvez, aqui é uma opinião minha, seja uma das inclusões mais delicadas de serem efetivamente feitas. Quando a gente procurou a Raia Drogasil e eles aceitaram de cara nos atender e estar aqui, a gente ficou super feliz. Então, eu queria chamar aqui para o palco o Fernando Braconot, que é graduado em Psicologia e pós-graduado em Gestão Estratégica de Pessoas. Ele desenvolveu a carreira dele na área de Recursos Humanos. Desde 2012, trabalha com diversidade e inclusão. Atualmente é consultor de desenvolvimento e diversidade na Raia Drogasil, sendo responsável pelos programas de RH da companhia. Fernando, obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu queria começar agradecendo ao Pepo, em nome do Henry, da família de vocês, pelo convite. Para a gente é um prazer estar aqui dividindo um assunto que para nós é muito importante e poder compartilhar isso com o maior número de pessoas possíveis e levar essa causa adiante é o que me fez estar aqui também hoje. Eu vou começar apresentando para vocês, então, a RD, a Raia Drogasil. Provavelmente vocês já devem conhecer a gente, espero, sejam um dos nossos clientes. A RD nasceu da fusão da Droga Raia com a Drogasil, são duas redes de farmácia. Nós somos uma empresa formada por pessoas que acreditam, né, pessoas que cuidam de gente, gente que cuida de gente. Temos o propósito de cuidar de perto da saúde e do bem-estar de todas as pessoas, em todos os momentos da vida. Nós somos a maior rede de varejo farmacêutico do Brasil, estamos presentes em 22 estados e o Distrito Federal, com mais de 33 mil funcionários e mais de 1.800 lojas. A gente já tinha ações de inclusão de pessoas com deficiência há muito tempo na empresa. Em 2002, a gente sentiu a necessidade de estruturar isso e desenvolver um programa de inclusão. Esse programa é o Lado a Lado, ele foi criado então em 2012 para garantir e ampliar o acesso de pessoas com qualquer tipo de deficiência ao mercado de trabalho, especificamente na empresa. Esse nome, Lado a Lado, ele surgiu de uma ideia de que ninguém, tendo ou não deficiência, trazendo qualquer tipo de diversidade, está acima ou abaixo de ninguém, e que as pessoas devem caminhar lado a lado, principalmente no trabalho. Então, daí que surgiu o nome, Lado a Lado. E agora eu entro especificamente dentro de alguns temas, vou fazer algumas provocações para vocês, a pedido do Henry. E qual é o estereótipo que a gente tem das pessoas com deficiência intelectual? O que normalmente a gente vê falando das pessoas com deficiência intelectual na grande mídia? É raro a gente ver eles sendo retratados numa profissão, exercendo uma atividade profissional, se formando, e muitas vezes, quando essas notícias aparecem, recentemente a gente teve pessoas se formando em pedagogia, se graduando no ensino superior, a gente tem um exemplo aqui de um chefe, né? Então, é raro, e quando isso acontece, a gente se surpreende, né? Nossa, que legal, é ótimo que as pessoas se surpreendam, mas a gente só se surpreende porque a gente não esperava que ela estivesse ocupando esse lugar na sociedade. E eu acho que a fala da Carol é super importante, tudo começa pela inclusão, né? Ele estando incluso na escola regular, ele tendo uma boa educação, facilita e muito para que ele chegue no mercado de trabalho e conquiste uma vaga, que ele se gradue, que ele, enfim, consiga se formar e ter a profissão dele. Né? Mas, em geral, esses são os principais rótulos que são atribuídos às pessoas com deficiência intelectual. Né? E a gente, desde o início do programa, mais de 1.000 pessoas com deficiência intelectual já passaram pela RD. Hoje, mais de 650 pessoas com deficiência intelectual trabalham na organização.
Isso representa em torno de 2% de todos os nossos funcionários. O turnover, que isso é um assunto super caro para as organizações, né, tanto em questões de custo, enfim, e outros tantos, né, um assunto talvez um dos mais debatidos dentro de RH. O turnover é a taxa de saída dos funcionários da organização, e a taxa das pessoas com deficiência é em torno de 1%, contra 34% das pessoas que não têm deficiência. Eles ficam muito mais tempo conosco. É raro eles saírem. Vestem a camisa, de fato, quando eles se sentem aceitos e passam a trabalhar para a organização. Isso aqui é uma economia de custo absurda para as organizações, né? Você não ter que treinar o seu funcionário todo novamente. A pessoa permanecendo com você, se engajando e comprometendo com a sua empresa. Aqui a gente propõe que a gente reveja o nosso conceito, né? A gente está falando de rótulos, e os rótulos normalmente não são rótulos positivos. E aí eu trouxe todos esses números para vocês, né? Mais de 650 pessoas atualmente trabalhando. De fato, é possível. Isso acontece, está acontecendo, e eu vejo cada vez mais empresas interessadas nessa inclusão e dispostas a se mobilizar para esse tema. Então, a gente, de fato, precisa quebrar os rótulos que a gente traz para conseguir enxergar para além da limitação daquela pessoa. Não se engane, todos nós temos talentos e limitações. A gente pode focar no talento ou na limitação, né? Mas a gente precisa superar a ideia da limitação para conseguir enxergar o talento naquelas pessoas, né? Seja um talento para cozinhar, seja um talento para arte, seja um talento para trabalhar em qualquer tipo de trabalho, em qualquer empresa. Para não ficar numa questão de, muitas vezes, achismo de discurso, de slides, a RD participou, em 2004, de um estudo conduzido pela McKinsey, é uma das maiores consultorias do mundo organizacional, e eles se dedicaram a entender qual o impacto que as pessoas com deficiência intelectual trazem para as organizações, e esse estudo, especificamente, foi muito concentrado em pessoas com síndrome de Down, que eram, na época, um dos nossos maiores contingentes de pessoas com deficiência intelectual. E aí esse estudo, enfim, trouxe diversas características que são comumente associadas às pessoas com deficiência intelectual. E aí, gente, tem que fazer um paralelo aqui, porque cada pessoa é uma pessoa, cada tipo de deficiência é uma deficiência diferente, mas, em geral, a gente tem características comuns em que a gente pode aí atribuir a essas pessoas. Então, de maneira geral, eu vou já dar um spoiler para vocês. O resultado do estudo é de que é bom para todo mundo. É bom para as pessoas com deficiência, é bom para a organização e para todos os funcionários que trabalham com essas pessoas. Eu vou trazendo aqui alguns exemplos para vocês, por exemplo, de comunicação direta, que é uma das questões que é muito presente na pessoa com deficiência intelectual, de um caso de uma cliente nossa, que estava lá escolhendo a tinta do cabelo dela, conversando com uma outra funcionária, que não tinha deficiência, e aí ela, poxa, será que eu mudo? Estou há muito tempo morena, queria dar uma mudada, será que essa cor vai ficar legal para mim? E ela tinha pego uma cor, um vermelho. A pessoa com deficiência intelectual que estava do lado, que tinha síndrome de Down, falou, acho que não. Você está tão bem morena, está tão bonita, para que mudar? E aí a pessoa, a nossa funcionária que não tem deficiência, gelou, né? Ixi, e agora? Como eu contorno? A pessoa simplesmente reagiu. Você acha? Não, acho que você está ótima assim, eu não mudaria a cor do cabelo agora. E a pessoa levou aquele comentário, verdade, e acabou não levando, levou a tinta que sempre levava, agradeceu, e ainda fez um comentário para a gente, entrou em contato com a organização, fez um comentário sobre aquele tipo de atendimento, né, que a maioria dos funcionários não falaria para ela, não, né, você não vai ficar bem com essa tinta. Normalmente fala, não, vai ficar ótimo, maravilhoso, pode levar. E aí, na verdade, a pessoa tem essa espontaneidade também, e que muitas vezes muda a relação. Isso faz com que o gestor também tenha que melhorar a administração dele de conflito, o líder daquela pessoa, porque ela vai ser direta e ela vai trazer situações para ele que não é aquele estereótipo do dia a dia, muitas vezes aquela máscara que alguns funcionários vestem para falar com o chefe. Por exemplo, eu tenho um caso de um funcionário
e em que no carnaval ele faltou na segunda-feira. Não é emenda de feriado, a gente é varejo, né, uma farmácia, ela tem que estar aberta, muitas vezes até 24 horas, e aí ele foi só na quarta-feira, né, terça-feira era feriado, ele foi na quarta-feira, já chegou se justificando para o chefe dele. Olha, eu queria vir, os meus pais inventaram de viajar. Eu não vim na segunda-feira porque eles não deixaram. Então, tem até o lado do compromisso do funcionário. A maioria deles ia inventar qualquer tipo de desculpa por não ter ido lá na segunda-feira, né? E ele já chegou de maneira super espontânea, dizendo, né, e comprometida, eu gostaria de estar aqui. Não foi por conta de mim, não foi uma decisão minha não estar aqui. Né? E o fato deles estarem num ambiente que não é um ambiente controlado, o ambiente de casa, né, muitas vezes super protegido, né, ou bastante protegido, faz com que ele tenha que desenvolver repertórios comportamentais que, em geral, em casa, ele não desenvolveria. Né, de ter que justificar alguma ausência para o chefe dele, assumir uma responsabilidade, participar de uma reunião de resultados, ser cobrado por resultados. Então, essa é uma questão bastante legal. E de vínculo afetivo, né, a gente tem histórias de... A gente é uma empresa que abre bastante loja, tem um processo de expansão bastante amplo, em torno de 240 lojas ano. Então, é comum que os gerentes assumam novas posições, assumam novas lojas, né? E isso, em geral, muitas vezes traz um questionamento da gerente. Poxa, eu posso levar o meu funcionário com deficiência intelectual que trabalha comigo? Ou a da própria pessoa, não, mas eu queria ir trabalhar com aquela gerente. Então, você vê que é um vínculo afetivo que se cria lá, que é diferente do vínculo em geral que quem não tem uma deficiência intelectual estabelece com o seu gestor ou com seus colegas de equipe. Por outro lado, esse estudo ele foi feito com uma série de questionários e focus groups, né, com pais, pessoas com síndrome de Down, funcionários que trabalham com pessoas com síndrome de Down e os gestores. E o relato de tantos dos funcionários e dos gestores era de que aquilo mudou o dia a dia deles, humanizou o ambiente de trabalho dele, fez ele lidar com situações que não eram comuns ao dia a dia, desde ter que, por exemplo, avisar o funcionário dele de que ele tem que fechar a porta do banheiro, porque em casa ele está acostumado a não fechar, mas ali é um ambiente público e ele tem que fazer isso, a lidar com situações que fogem do dia a dia comum de uma organização. Isso desenvolve nele uma série de competências que hoje são requeridas no mercado, né? As soft skills. Ele precisa ter empatia, ele precisa respeitar as diferenças, entender os limites da equipe dele, dos funcionários dele, tendo ou não tendo deficiência. Então, isso, de uma certa maneira, é bom para todo mundo. Inclusive, os pais relatam que o ganho de vida social, a felicidade do filho dele de participar de um aniversário de um colega de trabalho, de participar do Amigo Secreto, agora do final do ano, de participar, enfim, da Páscoa, enfim, uma série de eventos que a gente tem lá no dia a dia. Isso amplia o círculo social dele, para além daquela convivência que normalmente ele tem, que é do círculo social mais próximo dele. Então, na verdade, esse estudo de 2014 indicou que isso é bom para todo mundo. Faz bem para a saúde organizacional da empresa. Uma empresa mais saudável tende a ser financeiramente também mais saudável, né? Tende a ser mais rentável financeiramente em relação a essas questões. Muita gente me pergunta, quando eu começo a falar sobre esse assunto, mas, Fernando, como é que os clientes reagem quando são atendidos por alguém com deficiência? Eu falo assim, vocês costumam tirar foto quando vocês são atendidos na farmácia? Esse atendimento tem que ser muito especial para, de alguma maneira, você querer registrar esse atendimento na farmácia e publicar isso nas redes sociais. Então, na verdade, a gente tem muito mais relatos de pessoas elogiando e se dizendo fiéis às nossas marcas, justamente pela inclusão dessas pessoas. Então, esse é um relato de uma cliente nossa, de Juiz de Fora. A Bula é a nossa revista interna, com circulação bimestral, e em toda a edição a gente traz uma coluna contando as histórias de pessoas com deficiência que trabalham na empresa, mostrando cases de sucesso, construindo uma cultura inclusiva. Porque a gente, assim como a gente precisa preparar a escola para receber essas pessoas, a gente também precisa criar uma cultura inclusiva na organização e preparar as pessoas para receberem, trabalharem e gerirem as pessoas com deficiência.
Afinal de contas, né, o que é a inclusão, né, falando no mercado de trabalho? Eu preciso entender essa pessoa a fundo, respeitar as diferenças delas e oferecer as mesmas condições de oportunidade para todas as pessoas. Tenho 32 anos, claro. Eu sou atendente ou assistente operacional gerente, claro. No dia a dia aqui na farmácia, na drogação, claro. Eu costumo conversar com os clientes, tirar CPF, imprimir bastante. Pergunta que precisa de ter alguma ajuda, né? Aí eu faço médico com os clientes. Eu cumprimento meus colegas também, né? E eu me dou bem com o público daqui de dentro, né? Com os clientes também. Qualquer dúvida, qualquer coisa, eu pergunto, ajuda lá. Oi, boa tarde. Oi. Onde eu encontro shampoo? Shampoo? Shampoo para cabelo. Ah, sim. Você pode vir comigo? Claro. Ei. Eu nunca sabia Obrigado. deparar com os colegas aqui dentro, né? Com a equipe inteira da Goiupá. Eu fui bem recebida, né? Fui bem acolhida, né? E do meu jeito de ser, assim, simpática, extrovertida, que eu me dou bem com o público, né? Eu atendo bem os clientes, bem que nos primeiros dias assim, eu estava com um pouquinho de vergonha, um pouquinho de medo, mas eu fui me soltando pouco a pouco, né? 628. 2. Esqueci. 89. Tudo bem. Esqueci. Faz parte. Tracinho. 89. 89. Eu vou pegar suas ofertas, sim, sabe? Tá bom, eu vou te acompanhar. Oh, à vontade, à vontade. Para as pessoas síndrome de Down, se qualquer empresa aceitar essas pessoas, pode tranquilamente, né? Quem quer trabalhar, quem é o sonho, né, de poder trabalhar, né? Criança com um dinheirinho, pode ir tranquilamente, né? Firme e forte, que o pessoal vai aceitar de boa, cada um com as suas limitações, né? E também com as suas, com os tempos, com as suas horas, tudo tá certo. Não precisa ter medo, não precisa criar um fantasma, né? Que ninguém não morde, né? Ninguém é monstro, mas dá pra, de boa, as pessoas especiais virem trabalhar. Eu pretendo um dia, que sabe, né? Eu subi de cargo, né? Aqui na farmácia, que sabe, né? Pra mim é bom eu querer ter o meu salário um pouquinho mais gordinho, né?